Fala, meu povo! Choque de conhecimento, trazendo mais um vídeo de matemática, e hoje nós vamos falar sobre os pontos notáveis de um triângulo. Vamos ver o que é um ponto notável e as suas características. Então vamos lá, né? Primeiro, relembrando algumas coisas. Aqui nós temos o triângulo. No triângulo, nós temos a ponta do triângulo, que se chama vértice. Cada uma da ponta é um vértice. Aqui a gente tem a linha que forma o triângulo. Cada uma dessas linhas é chamado de lado. E a gente tem os ângulos internos. Agora que a gente relembrou essas coisas sobre o triângulo, nós vamos falar sobre as sevianas. Seviana é uma linha reta que pega de um dos vértices até ao lado que está de frente com ele. Por exemplo, esse vértice aqui. O lado que está de frente com ele é esse. Esse vértice aqui, o lado que está de frente com ele é esse aqui. E esse vértice aqui, o lado que está de frente com ele é esse aqui. Seviana é uma linha reta que vai do vértice até o lado que está de frente com ele, pegando em qualquer parte do lado. Se pegar aqui, é uma seviana. Se pegar aqui, é uma seviana. Se pegar aqui, é uma seviana. Não importa em qual parte do lado pegar, é chamada de seviana. Porém, tem algumas sevianas que recebem um nome especial, e é sobre essas sevianas que nós vamos falar. A primeira seviana que recebe o nome especial que eu quero destacar é a seviana que recebe o nome de altura. Vamos dizer que a gente pegue uma linha reta desse vértice aqui até esse lado aqui, formando um ângulo de 90 graus com o lado. Essa seviana, ela recebe o nome de altura, geralmente representada com o H. Aqui a gente está considerando esse lado aqui do triângulo como a base. Porém, a gente também pode considerar esse lado do triângulo como a base. Então, a gente pode pegar uma seviana que vai desse vértice até esse lado, chegando nesse lado, formando um ângulo de 90 graus com ele. Assim, essa seviana também é uma seviana especial que recebe o nome de altura. E a gente também pode considerar esse lado do triângulo como sendo a base. E a gente pode pegar desse vértice até esse lado, formando um ângulo de 90 graus com ele, e assim a gente também vai ter uma seviana que recebe o nome especial de altura. Sendo assim, a gente tem no triângulo 3 alturas. Grava aí. A próxima seviana que recebe o nome especial que eu quero destacar é a bissetriz. A bissetriz é uma linha reta que sai do vértice e vai até o lado que está de frente com ele. Porém, ela divide o ângulo desse vértice bem no meio. Ela sai dividindo o ângulo bem no meio. Exemplo, que esse ângulo aqui mede 50. Como essa seviana é uma bissetriz, esse ângulo de 50 foi dividido exatamente no meio. Fica 25 para um lado e 25 para o outro. Se esse ângulo fosse 60, ficaria 30 para cada lado. E a gente tem no triângulo 3 bissetrizes, porque a gente pode pegar uma linha nessa direção, dividir esse ângulo bem no meio, é uma bissetriz, e a gente também pode pegar nessa direção, dividir esse ângulo bem no meio, é uma bissetriz. Então, toda seviana que divide o ângulo bem no meio é chamado de bissetriz. Agora, nossa terceira seviana que recebe o nome especial é a mediana. A mediana é uma seviana que vai do vértice até o lado que está de frente com ele, pegando bem no meio do lado, dividindo ele em duas partes iguais. O mesmo tamanho que tiver aqui está aqui. Quando a seviana divide o lado onde ela encosta exatamente no meio, essa seviana é chamada de mediana. E nós temos 3 medianas no triângulo. Temos essa, podemos pegar uma seviana daqui até aqui, cortando esse lado bem no meio, também é uma mediana, e também podemos ter uma mediana saindo desse vértice e chegando nesse lado, cortando ele bem no meio. Uma seviana que corta o lado em duas partes iguais é chamada de mediana. Então, a gente tem essas 3 sevianas que recebem um nome especial no triângulo: a altura, a bissetriz e a mediana. Também quero destacar aqui uma outra linha, porém essa linha não é uma seviana. Já vou adiantando que essa linha não recebe o nome de seviana. Essa linha é a mediatriz. A mediatriz é uma linha reta que vai do centro de um dos lados para dentro do triângulo. Ela forma 90 graus com esse lado da onde ela está saindo. Essa linha é chamada de mediatriz. E nós temos no triângulo 3 mediatrizes, porque a gente também pode pegar esse lado aqui, uma linha reta formando um ângulo de 90 graus com ele, indo por dentro do triângulo.
E a gente também pode pegar nesse lado aqui uma linha reta, formando um ângulo de 90 graus com ele, indo por dentro do triângulo. Uma linha reta formando um ângulo de 90 graus, indo por dentro do triângulo, é chamada de mediatriz. Ela não é uma seviana, porque ela não pega no vértice. Pode até ser em alguns triângulos que, por coincidência, ela pegue no vértice, porém não é sempre. Por isso, não recebe o nome de seviana, tão somente mediatriz. Agora que a gente já aprendeu sobre essas linhas e os seus nomes, vejam só, se a gente colocar no triângulo as três bissetrizes, veja que elas se encontram num ponto específico. Esse ponto específico, onde as três bissetrizes se encontram, é chamada de incentro. Esse ponto aqui, incentro, normalmente representado pela letra I. O incentro também é o raio da circunferência inscrita. Se a gente colocar uma circunferência inscrita nesse triângulo, ou seja, dentro dele, esbarrando nos triângulos, esse ponto, o incentro, é o raio dessa circunferência. Esse ponto, o incentro, vai estar à mesma distância da borda da circunferência para qualquer direção, para qualquer lado, porque ele está bem no centro da circunferência. O incentro de um triângulo também é o centro da circunferência inscrita nesse triângulo. Agora, as medianas. Se a gente tem um triângulo e coloca as três medianas do triângulo, vejam que as três medianas se encontram em um ponto específico. Esse ponto é chamado de baricentro. O baricentro é o ponto de encontro de todas as medianas. Geralmente, o baricentro é representado pela letra G. O baricentro, esse ponto aqui, divide a mediana exatamente 2 para 1. O lado maior é 2 vezes que o lado menor. Exemplo, que esse lado aqui mede 1. Esse lado vai medir 2. Se esse lado aqui mede 2, esse lado vai medir 4. O baricentro divide nessa proporção, 2 para 1. O lado maior vale 2 vezes o lado menor. Outra coisa é que o baricentro, ele é o centro de gravidade do triângulo. Ele é o ponto de equilíbrio do triângulo. Exemplo, que você pegue um triângulo e mida ali o baricentro. Se você quiser equilibrar esse triângulo, por exemplo, em cima de uma caneta, é só você colocar a caneta exatamente aonde fica o baricentro. É o centro de equilíbrio, então o triângulo vai ficar equilibrado, não vai cair para nenhum dos lados. Agora, a altura. Se a gente colocar as três alturas que o triângulo tem, a gente vai ver que essas três alturas se cruzam num ponto específico. Esse ponto é chamado de ortocentro. Normalmente, ele é marcado com a letra O. O ortocentro, grava aí, ele pode cair dentro do triângulo, como é o caso aqui do nosso exemplo, e ele também pode cair fora do triângulo. Dependendo do triângulo, o ortocentro vai ficar fora do triângulo. Caso você queira um vídeo mais detalhado explicando por que isso acontece, deixe aí nos comentários. Agora, para finalizar, a mediatriz. Quando a gente coloca as três mediatrizes de um triângulo, elas vão se cruzar num ponto específico. Esse ponto é chamado de circuncentro. Circuncentro, ponto de encontro das três mediatrizes. O circuncentro também é o raio de uma circunferência circunscrita. Se a gente colocar uma circunferência pegando todo esse triângulo, de maneira que a circunferência toque em cada uma das vértices desse triângulo, esse ponto aqui, circuncentro, ele também vai ser o centro dessa circunferência. Ele vai ser o raio dessa circunferência. Esses são os 4 pontos notáveis de um triângulo: incentro, baricentro, ortocentro, circuncentro. Esses são os 4 pontos notáveis de um triângulo. Se você gostou do vídeo, deixe aquele like para fortalecer. Recomendo que você grave esses pontos notáveis e como que a gente encontra eles, pois é muito importante e vai nos ajudar nos próximos vídeos a resolver alguns desafios. Nós vamos precisar saber sobre esses pontos notáveis. Mais uma vez, se você gostou do vídeo, deixe aquele like para fortalecer. Comenta aí se ficou alguma dúvida. Se quiser aprender sempre mais, ter sempre esse choque de conhecimento, inscreva-se e ative o sininho das notificações. Fica de olho por aqui e até a próxima!